Bom dia a todos. Obrigado aí pela presença. Eu queria, antes de mais nada, aqui na nossa introdução, eu queria localizar esse trabalho para a gente poder entender bem a motivação dele. Esse trabalho é parte de um projeto de P&D ANEEL, patrocinado pela Copel, no qual a Delor foi executora juntamente com a Universidade Federal de Santa Maria. E o objetivo fundamental, a motivação fundamental desse trabalho foi a gente poder utilizar uma ferramenta para avaliar antecipadamente, para tentar projetar antecipadamente qual será o desempenho de uma determinada combinação isolante óleo-papel. Então, o que nós fizemos nesse trabalho, concretamente, foi tentar obter os modelos cinéticos de envelhecimento dessas várias combinações que havia naquele momento. A Copel se interessou por esse estudo na medida em que a Copel ela opera uma usina que tem algumas características particulares, que é a usina Governador Paredes de Souza, que a gente chama pela sigla GPS. Ela tem uma particularidade que ela é uma usina subterrânea. E, por causa disso, as condições de temperatura ambiente são muito elevadas em relação, se a gente comparar com uma subestação normal ao ar. Então, como essa usina, existe também as usinas Nilo Peçanha da Light, no Rio de Janeiro, que tem as mesmas características, e em São Paulo existe também uma usina subterrânea que fica no pé da serra, lá em Cubatão. Exatamente, a Rebordem hoje é reversível, mas ela é também subterrânea. Então, existem as três usinas semelhantes que têm essa característica de que os transformadores elevadores operam numa condição de temperatura ambiente muito elevada. Então, a Copel interessou-se, uma vez que nessa usina da Copel, os transformadores estavam já no final de sua vida útil e era possível dispor desses equipamentos, uma vez que a Copel já tinha planos de substituição, dispor desses equipamentos para viabilizar esse estudo. Então, esse projeto de P&D foi implementado nesse sentido aí. E esse que eu vou apresentar agora é um pequeno pedaço desse trabalho, no qual a gente fez a avaliação dessas combinações, desses vários sistemas isolantes diferentes. Nós avaliamos especificamente o papel termoestabilizado e o papel híbrido, que eu não sei se todo mundo está familiarizado. O papel híbrido é um novo isolante sólido de fabricação, de desenvolvimento da Dupont. Hoje é fabricado por uma terceira empresa, mas desenvolvido pela Dupont, que é um papel que possui aramida e celulose. O papel termoestabilizado é o papel à base de celulose comum que a gente conhece. Esses dois papéis inseridos em líquidos isolantes no mineral e no óleo vegetal isolante. Então, o objetivo era a gente avaliar essas diversas combinações. Então, o termoestabilizado em mineral, o termoestabilizado em vegetal, o híbrido em mineral, o híbrido em vegetal. Para a gente determinar se seria interessante que a Copel e outras, é interessante dizer assim, ela é quente porque está enterrada isso no Paraná, mas a gente tem a mesma condição de temperatura e subestações convencionais no Brasil, porque nós temos regiões de temperatura ambiente muito elevada. Então, o interesse é bastante generalizado dessa pesquisa. Então, na prática, o que nós fizemos o trabalho teve duas partes. Duas partes. A primeira parte, o transformador que estava em operação, que a Copel ia substituir, ele foi retirado de operação. E nós coletamos a amostra de todo o bobinado dele, uma amostra representativa, então foram dezenas de amostras, tanto da bobina de alta quanto da bobina de baixa. Coletamos a amostra na cabeça, no meio da bobina e na base da bobina. E fizemos o grau de polimerização. Determinamos o grau de polimerização desse papel em laboratório. Em paralelo, nós fizemos o envelhecimento acelerado
das amostras dos sistemas isolantes que eu falei antes para vocês, do papel híbrido, do papel termostabilizado, dos óleos minerais e vegetais. Esse envelhecimento nós fizemos naquelas temperaturas ali, de acordo com a norma IEC, de acordo com a norma IEC, que determina esses procedimentos. Então, é a norma utilizada para calcular a classe térmica do material isolante. Né? Nós fizemos naquelas temperaturas ali, chegamos a 195, porque o papel híbrido se propõe a ser de uma classe térmica superior à do papel celulose. Né? Então, aqui, os resultados que nós obtivemos, para começar, aqui estão os resultados do grau de poliperização do transformador que estava em operação. Nós fizemos, aqui estão os valores médios que nós obtivemos do grau de poliperização na alta tensão. Então, ali a gente vai ter de baixo para cima, né, cabeça, meio e base, cabeça, meio e base. Então, a gente vê como a gente esperava, né, assim, na cabeça, o grau de poliperização é menor, né? Residual, e na base é melhor. A diferença entre alta e baixa tensão, a gente não viu muita diferença. Né? Essa aqui é a equação da norma que nós utilizamos para calcular, para fazer os cálculos seguintes. Né? Nós pegamos esse resultado, calculamos de volta, comparamos. Isso aqui é a comparação do GP que a gente mediu com o GP previsto pelo cálculo da equação a partir do tempo de vida daquele transformador, o GP esperado. Né? Então, a gente tem uma comparação de GP esperado e GP obtido. Aqui a gente vê que, no caso da alta tensão, a diferença não foi muito grande, né? Mas na baixa tensão a gente vê que a diferença é interessante. E a gente não determinou o motivo, mas a gente especula que a diferença de temperatura, afinal, não era tão grande entre alta e abaixo. De maneira que a gente esteve vendo. Aqui são os resultados, nós calculamos de volta, a partir do GP que nós encontramos, com as constantes previstas na equação da EC, nós calculamos de volta a temperatura média de operação do transformador durante aquele período. Nós encontramos esse valor aqui, médio geral, aqui, de 77,7 graus, que de fato é a temperatura média razoavelmente elevada quando a gente compara com os demais transformadores. Né? Isso de fato justificaria esse estudo. Aqui, essa segunda parte é a avaliação de laboratório do envelhecimento dos sistemas de isolação. Essa curva aqui, ela é a curva da variação do GP com o tempo de envelhecimento, né? Para cada temperatura. Então, esse ensaio é feito assim: a gente seleciona uma dessas temperaturas e envelhece durante um certo tempo. Esse tempo é proporcional à temperatura que a gente escolhe. Quanto mais baixa a temperatura, maior o tempo, de acordo com a norma. Isso faz com que esses ensaios sejam muito longos. Essa curva está aqui como exemplo, mas foi feita uma curva para cada sistema avaliado. Nessa curva, através dessa curva, a gente volta àquela equação. A gente calcula a constante química de envelhecimento. E essa curva aqui é a curva do GP contra a temperatura. Dessa curva aqui, a gente calcula a constante A, que é a constante que representa a energia de ativação necessária para a reação. Quanto maior a energia de ativação, mais difícil é a relação a influência dessa reação. Isso também foi determinado para todos os sistemas isolantes. Essa curva está aqui como exemplo. A partir dessas curvas, nós calculamos as duas constantes. A constante A e a constante da energia de ativação. A partir daí, nós refizemos a curva de envelhecimento. Agora, isso aqui é a curva teórica, calculada a partir daquelas constantes. A curva de envelhecimento teórica para cada uma daquelas
aquelas combinações. E aqui está o resultado está aqui. Aquela curva, a primeira ali, era a curva obtida, que nós obtivemos com envelhecimento em óleo mineral isolante, essa aqui para óleo vegetal isolante. A gente fez coincidir as duas curvas das duas combinações ali, de maneira que a gente possa comparar a que temperatura elas vão se equivaler. Então a gente pode observar que para o óleo mineral isolante, a curva do papel termoestabilizado a 110 equivale à curva do papel híbrido a 147. Então, de fato, o papel híbrido possibilita a operação de uma temperatura mais elevada, óleo mineral isolante. Mas isso isso acontece de novo aqui no óleo vegetal isolante, mas a gente aqui no óleo vegetal isolante, a gente nota que a equivalência está invertida aqui. O papel termoestabilizado forneceu, envelhece numa temperatura equivalente mais elevada do que o papel híbrido. Então, elas se equivaleram quando o papel termoestabilizado na curva 235 e o papel híbrido a 215 graus. Então, isso mostra para nós que a vantagem do papel híbrido ela é pronunciada quando a gente usa o sistema isolante com óleo mineral. No óleo vegetal, eles terminam por se equivaler. A diferença é pequena aqui, né? Isso também é o motivo a gente está estudando agora, é interessante também. Esse aqui, o papel, essas curvas são as curvas considerando o papel termoestabilizado e o papel líquido nos dois isolantes também. Então a gente vê que o comportamento se repete aqui, né? Independente da maneira que a gente observa ali. É isso. Concluindo, essa metodologia que nós utilizamos, ela é interessante, ela funciona bem para avaliação. Quem quiser depois mais informações sobre o método de envelhecimento em si, nós já apresentamos no outro trabalho, mas quem quiser está à disposição também para dar informação, né? De fato, a constante da energia de ativação, ela de fato indica para nós qual o sistema que terá mais dificuldade de iniciar o processo de envelhecimento. É um parâmetro útil, né? E a gente conseguiu ver que a ordem conseguimos ranquear os sistemas em termos de vida útil, né? De aumento de vida útil, do transformador do papel termoestabilizado em óleo mineral até o papel termoestabilizado em óleo vegetal em ordem crescente, ou seja, a maior resistência é do óleo termoestabilizado em óleo vegetal, depois do papel híbrido em óleo vegetal, do papel híbrido em óleo mineral e, por fim, o papel termoestabilizado em óleo mineral. Era isso aí que nós tínhamos para vocês. Queríamos, mais uma vez, agradecer a Copel pela oportunidade do projeto PID, CNPq, que a autora principal do trabalho é bolsista do CNPq, contribuiu também para a realização do trabalho. Muito obrigado a todos. Essa Helena não sou eu, mas